Olá a todos, eu sou a Maria Eduarda Fritz e venho por meio deste vídeo apresentar o meu projeto de PIBIC apoiado pela Fundação Araucária, intitulado como Dinâmica da Comunidade de Plantas Espontâneas em Áreas sob Manejo Agroecológico e Convencional na Safra Verão 2023-2024, que teve como autores Stephanie Moraes Ramiro, Jéssica da Silva Schmidt e Rafaela Colchério, e como orientador Neumárcio Villanova da Costa. Esse projeto foi realizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Marechal Cândido Rondon, pelo Centro de Ciências Agrárias. Bom, o levantamento de espécies de plantas espontâneas, ele é uma prática que permite a identificação, quantificação e a evolução da flora infestante em determinada área, e também determina quais são as espécies mais importantes. O conhecimento sobre as plantas espontâneas que constituem a comunidade vegetal, ela é necessária para fazer a tomada de decisão quanto ao melhor método de controle e, assim, evitar perdas na produção agrícola. O objetivo desse trabalho foi, então, determinar a dinâmica de ocorrência das espécies de plantas espontâneas em área de manejo agroecológico e convencional, e dessa forma compreender o impacto que os sistemas de manejo exercem sobre o crescimento e a ocupação de comunidades infestantes, e também contribuir no aprimoramento e na escolha de estratégias de controle mais eficientes. Então, esse projeto de estudo a campo foi realizado no Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia, Mandioca e Agricultura Sustentável do Oeste do Paraná, localizado em Entre Rios do Oeste e pertencente à UniOeste. Lá foram avaliados 2 talhões de manejo agroecológico com sistemas de rotação de culturas diferentes. Então, no talhão A teve trigo morisco, nabo e soja, e no talhão B, trigo morisco, mix green cover e milho. E outro talhão, só que de manejo convencional, com o uso de herbicidas. E teve uma sucessão de milho e soja. Em cada área, contou com 20 pontos amostrais georreferenciados, com quadros de tamanho de 0,25 metros quadrados, e nesses quadros as plantas espontâneas, então, foram identificadas, contadas e removidas. Com base nessas avaliações, os dados foram contabilizados e dessa forma foram identificados 23 espécies diferentes de 13 famílias, e as famílias Poácea e Asterácea foram as mais representativas de todo o levantamento. Com base na diversidade de espécies, o talhão B apresentou maior diversidade, com cerca de 15 espécies. Já o manejo convencional, o talhão C, ele apresentou a menor diversidade, com apenas 11 espécies. E isso ocorreu devido à intensificação do uso de herbicidas, que pode levar a um sistema mais pobre em espécies. Bom, em relação à dinâmica de emergência do banco de sementes, trouxe aqui 3 figuras, e que cada uma apresenta um talhão. Dessa forma, a figura 2, então, apresenta o talhão A, onde foi possível observar que as espécies Leonurus sibiricus, Coronupus didymus, Eleunise indica, Bidem subalterns e Amaranthus apresentaram o maior índice de importância relativa nesta área. Já na figura 3, apresentou aqui o talhão B, onde a espécie Cidespp emergiu em alta densidade na primeira avaliação. Já no restante das avaliações, as espécies que apresentaram grande importância foram a Richardia brasiliensis, a Euphorbia heterophylla, Bidem subalterns e Amaranthus. Já no talhão de manejo convencional, as espécies Conisa, canadense e Zea mais apresentaram em alta densidade na primeira avaliação, e no restante das avaliações, as espécies Comelina bengalensis, Leonurus sibiricus e Sonchus oleraceaus também tiveram grande importância. Bom, agora essa tabela indica o índice de similaridade de Sorense, que é um índice que avalia a comunidade infestante entre os diferentes manejos, se é similar ou não. Então, se o valor for maior ou igual a 0,5, houve alta similaridade. Dessa forma, foi possível concluir que entre os talhões A e B de manejo agroecológico,
ocorreu alta similaridade, e o que explica isso é a semelhança entre os manejos praticados na área e também pelo pouco tempo de implantação do manejo orgânico na área. Em relação aos talhões A e C, também foi possível observar uma alta similaridade, e isso pode indicar a seleção de espécies resistentes ao uso contínuo de herbicidas na área, que permite que certas espécies, então, se adaptem a diferentes sistemas de cultivo. Em relação aos talhões B e C, houve baixa similaridade, que pode ser explicada em virtude da implantação de mix de cobertura na safra anterior do talhão B, então que pode ter refletido em aparição de algumas espécies dessas plantas de cobertura. E o ressurgimento de espécies na superfície do solo é derivado de um mecanismo de plantas espontâneas, que é a dormência de sementes. Então, dessa forma, com base nesse estudo, foi possível concluir que as diferentes formas de manejo influenciam na dinâmica da comunidade de plantas espontâneas do solo, de forma que elas alteram a diversidade de espécies, variam o fluxo de emergência e o tempo de aparição das plantas espontâneas. Também foi possível concluir que o manejo agroecológico ele apresentou maior riqueza temporal em diversidade e número de espécies em comparação com o manejo convencional. Dessa forma, eu agradeço à Fundação Araucária pela concessão dessa bolsa de estudos para a execução deste estudo e experimento, e também ao Grupo de Estudo em Hematologia do Oeste do Paraná, o GEMOP, por todo apoio e ajuda nas atividades. Agradeço também a atenção de todos neste vídeo. Muito obrigada.